Amém. Jesus é o Senhor. Estamos tendo uma nova experiência com respeito à questão da palavra. E hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de poder falar com os irmãos, embora estando todos nós nas nossas casas, sem condição de nos reunirmos por medidas dos governos, governo nacional, estadual, municipal. E hoje estamos tendo essa experiência de transmitir a mensagem para os irmãos. No Alimento Diário, nós estamos na semana 2 do Alimento Diário atual. E essa mensagem da semana 2, o tema é a mesa e a ceia do Senhor. Nessa mensagem, a ênfase principal dessa mensagem é mostrar a importância da mesa e da ceia do Senhor. Como os primeiros cristãos, eles praticavam isso, né? Como viviam os primeiros cristãos, como foi a experiência deles depois que receberam o Evangelho, tornaram-se cristãos, passaram a reunir, principalmente em Jerusalém, a igreja de Jerusalém, e ali eles estabeleceram algumas práticas que eles deveriam praticar na igreja, no viver da igreja deles. Entre essas práticas está a questão da mesa do Senhor e da ceia do Senhor. E nessa mensagem nós vimos que o ministério da Nova Aliança, dentro dessa questão da igreja, da prática da igreja, então nós temos o ensinamento dos apóstolos, o ensinamento e a comunhão dos apóstolos, e nós temos a questão da mesa e da ceia do Senhor. Em Atos capítulo 2, versículo 42, vamos ler esse versículo. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então aqui fala que eles perseveravam, a igreja perseverava na doutrina ou no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na verdade, eles perseveravam no ensinamento e na comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. O ensinamento dos apóstolos é o que nós temos hoje, que nos dá a direção, que nos mostra a direção do Senhor para sermos conduzidos na vida da igreja, para sermos conduzidos na prática da vida da igreja e sermos conduzidos de acordo com aquilo que o Senhor Ele tem direcionado para nós, para vivermos a vida da igreja. Então, eles perseveraram no ensinamento dos apóstolos. Esse é um princípio que foi estabelecido para a igreja. A igreja, para ela viver a realidade a qual o Senhor estabeleceu, que é viver a unidade dos cristãos, para praticar a unidade da igreja, é necessário viver focado no ensinamento e na comunhão dos apóstolos. Fora da comunhão dos apóstolos, fora da comunhão desse ensinamento dos apóstolos, não há como praticar a unidade. Por isso, irmãos, na vida da igreja, se nós queremos viver a realidade dessa unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, nós precisamos atentar para o ensinamento dos apóstolos. Por que nós não podemos contar com essa realidade da unidade do corpo de Cristo, da unidade dos filhos de Deus? Por que nós não podemos contar isso, incluindo todos os filhos de Deus? Não podemos ter essa prática incluindo todos os filhos de Deus. Por quê?
não há um único falar. Na época de Paulo, quando Paulo falou essas palavras, havia uma única direção. Embora naquela época o apóstolo Pedro, ele estava em Jerusalém, era o apóstolo que estava falando e que, de acordo com a direção do Senhor, ele falava para os judeus. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo, ele foi designado para os gentios, e aquilo que eles falavam, eles recebiam a mesma direção do Senhor, e as igrejas, elas seguiam esse ensinamento dos apóstolos, e era seguindo, recebendo o ensinamento dos apóstolos, e vivendo e praticando essa comunhão no ensinamento dos apóstolos, era isso que dava condição deles viverem a unidade da igreja naquela época. Isso é válido também para nós hoje. Então, como eu falei, por que todos os cristãos hoje, eles não vivem, não praticam a unidade do corpo de Cristo? Porque não recebem o mesmo falar. Por que nós, na vida da igreja, nós temos a condição de praticar, de viver a unidade do corpo de Cristo? Porque em cada cidade onde há testemunho da igreja, em cada cidade onde há um grupo de cristãos dando esse testemunho da igreja, esses irmãos, eles recebem esse mesmo ensinamento, eles recebem essa mesma direção, eles recebem o ensinamento dos apóstolos. Naquela época, a direção vinha de Paulo para as igrejas gentílicas. Hoje, nós temos os apóstolos que estão à nossa frente, que estão recebendo a direção do Senhor, e, por sua vez, nós somos direcionados por meio desse falar que os apóstolos recebem do Senhor, e eles têm falado às igrejas e têm conduzido as igrejas por meio desse falar. É vivendo nessa realidade, é recebendo esse ensinamento dos apóstolos e praticando isso na comunhão da igreja, que nós podemos hoje viver, podemos praticar a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Por isso, nesse versículo 42 do capítulo 2 de Atos, então ele nos mostra que eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão. Ou seja, eles perseveravam no ensinamento e na comunhão dos apóstolos. Eles recebiam a palavra dos apóstolos em grandes reuniões e em pequenas reuniões. A igreja tinha comunhão nesse falar dos apóstolos. Então, amados irmãos, é isso que hoje nos capacita a viver essa unidade do corpo de Cristo. Por outro lado, não é pelo fato de estarmos hoje na igreja, praticando a vida da igreja, nós dizemos: eu vivo a unidade do corpo de Cristo. Essa unidade, embora eu e você, estando na vida da igreja, fazendo parte desse grupo de irmãos que hoje estão vivendo a vida da igreja, se eu não recebo esse falar, e se a minha comunhão não é de acordo com esse falar, não é sendo direcionado por esse falar, eu vou estar no ambiente da vida da igreja, mas não vou estar vivendo a realidade dessa unidade, que é promovida pelo falar dos apóstolos. Por isso é importante que recebamos esse falar dos apóstolos e que a nossa comunhão com os irmãos, ela seja uma comunhão nesse falar, no falar dos apóstolos. Hoje há muitos ensinamentos, há muitas coisas nas redes sociais, há muitas propostas de palavras, de ensinamento, de direção, mas o Senhor tem nos dado uma direção. A direção do Senhor para nós vem desse falar, vem a partir desse falar dos apóstolos. Por isso, nós precisamos atentar para o que o Senhor tem falado para nós,
através desse falar dos apóstolos, que tem chegado até nós, através das conferências internacionais, as quais participamos lá em Sumaré, São Paulo, através das conferências regionais, através das conferências micro-regionais e também através do nosso alimento diário, que nós temos em nossas mãos, temos a nossa leitura diária, e a leitura que nós temos no alimento diário é esse falar dos apóstolos, o falar que eles têm falado nas conferências, e essas palavras faladas nas conferências, elas têm sido transformadas em alimento diário, transformadas em livros, através da editora Árvore da Vida, com o apoio da editora Árvore da Vida, e esses livros e esses alimentos diários têm chegado até nós e têm nos alimentado e têm nos suprido. Por isso eu quero, mais uma vez, como já tenho falado e outras vezes, eu quero encorajar os irmãos. Não vamos abrir mão da leitura do alimento diário. Essa leitura do alimento diário é o nosso alimento diário, e essa palavra é a direção que o Senhor tem nos dado, é a direção do Senhor para nós hoje. Se nós obedecermos esse falar, se recebermos esse falar e vivermos de acordo com esse falar, com essa direção, nós vamos viver a realidade da unidade do corpo de Cristo, e o Senhor assim vai poder contar conosco. Isso é a primeira parte desse versículo 42 do capítulo 2 de Atos. A segunda parte fala que eles perseveravam no partir do pão e nas orações. Perseverar no partir do pão e nas orações diz respeito à prática da igreja. Eles praticavam isso, a igreja primitiva praticava isso. Os irmãos tinham essa prática. Eles partiam o pão, e no versículo diz que, nesse texto de Atos, fala que eles partiam o pão de casa em casa. Era uma maneira que eles tinham de partir o pão. Hoje isso não é comum na nossa prática da vida da igreja, mas esses dias agora, ontem mesmo, hoje, nós fomos encorajados, recomendados, pelo nosso amado irmão Esdras, que como nós não estamos tendo a oportunidade de nos reunirmos para partir o pão, para participar da mesa e da ceia do Senhor, nós podemos praticar isso em casa, assim como faziam os primeiros cristãos. Aqueles que quiserem fazer o pão, compra o suco de uva, faz o pão na sua casa, e daí você pode comer o pão e beber o cálice. Você pode ter esse momento da ceia do Senhor na sua casa. Assim era praticado pelos primeiros cristãos, era praticado pela igreja primitiva. Então, hoje, pelo fato de estarmos vivendo nessa realidade hoje, da condição que está o nosso país e o mundo inteiro, todos presos em suas próprias casas, então nós podemos praticar o que a igreja primitiva praticou. Podemos partir o pão. Então, as famílias, se quiserem fazer isso em suas casas, então podem fazer, devem fazer. E eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, partir o pão era uma prática deles, orar, as orações também era uma prática deles. E essas práticas, hoje nós ainda conservamos na vida da igreja, porque é necessário. Orar é uma necessidade de todos os filhos de Deus. Na verdade, amados irmãos, a oração é o meio de conexão do cristão com Deus. O cristão, ele precisa estar claro de uma coisa: ele necessita de duas coisas básicas para a sua vida cristã. Ele necessita da palavra de Deus e ele necessita da comunhão com Deus. A palavra de Deus nós temos em nossas mãos, nós podemos abrir a Bíblia
ler a palavra, receber esse ensinamento da palavra. Mas a palavra sozinha, sem esse outro aspecto, que é o aspecto da oração, nós vamos ter o ensinamento, nós vamos receber o ensinamento que vem da palavra, mas se nós não tivermos a prática de orar, de invocar o nome do Senhor, de gastar um tempo orando, tendo comunhão com o Senhor, nós vamos estar vivendo, praticando só ensinamento que recebemos diretamente da Bíblia, o ensinamento que recebemos dos livros espirituais, mas nós precisamos desse outro aspecto, que é o aspecto da oração. Então, os primeiros cristãos, a igreja primitiva, eles praticavam isso. Eles tinham a palavra, que era o ensinamento dos apóstolos, e eles tinham comunhão no ensinamento dos apóstolos, nas pequenas reuniões entre as famílias, e eles também perseveravam no partir do pão e nas orações. Louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 26 nos mostra que essa questão de partir o pão foi o próprio Senhor Jesus que estabeleceu. Então, no capítulo 26 de Mateus, versículo 26, podemos ler esse versículo? Mateus 6, 26. Senhor Jesus, eu acho que eu anotei o versículo errado. É o capítulo 26, não é 6. Mateus capítulo 26, versículo 26. Não é o capítulo 6, é o capítulo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu corpo, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, aqui nessa passagem de Mateus, nós vemos que o partir do pão foi estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. Foi Ele que ensinou os discípulos a partir do pão, e nós vemos isso sendo praticado pela igreja. O apóstolo Paulo, nos seus ensinamentos às igrejas naquela época, e os ensinamentos dele às igrejas naquela época, é o ensinamento para nós hoje, porque isso está na Bíblia e está à disposição de todos nós. Então mostra que isso tornou-se uma prática da igreja, a igreja primitiva, e isso hoje também é uma prática que nós vivemos hoje na vida da igreja. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 14, desses versículos, nós vemos o apóstolo Paulo, ele explicando aos coríntios, ele explica que ao participarmos da mesa do Senhor, nós estamos dando testemunho da unidade do corpo de Cristo. Vamos ver esse versículo, 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 17. Aliás, a partir do versículo 14, vamos ler a partir do versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria.
Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne? Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Se o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não é a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Então, nesses versículos, o apóstolo Paulo ele está falando para os coríntios que, por um lado, eles devem participar da mesa do Senhor, mas eles não deveriam participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então aqui, quando nós vemos sobre a questão da mesa do Senhor, estabelecido pelo próprio Senhor Jesus, em Mateus 26, e aqui quando Paulo está falando aos coríntios, ele está dizendo da importância da mesa do Senhor, que eles deveriam dar importância para a mesa do Senhor e não desprezar a mesa do Senhor e não participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, mas respeitarem a questão da mesa, que isso é algo muito importante, era algo importante para eles e algo importante para todos nós. Então ele diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, amados irmãos, então aqui nos deixa um princípio, nos deixa uma luz. Quando nós partimos o pão, quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos dando um testemunho. Nós estamos dando um testemunho que nós somos um. Somos um com o Senhor, que nós somos um com aqueles que são os filhos de Deus e que dão o mesmo testemunho da igreja como o corpo de Cristo. É o que diz esse versículo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Quando partimos o pão, nós estamos tendo comunhão uns com os outros. E essa comunhão é a comunhão no corpo de Cristo. E a realidade do corpo de Cristo é o próprio Cristo como cabeça desse corpo. O versículo 17 diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Por isso, amados irmãos, o título dessa mensagem é A Mesa e a Ceia do Senhor. Esse versículo está falando como devemos participar desse item tão importante na vida da igreja. E a reunião onde nós partimos o pão, a reunião da mesa do Senhor, a reunião do partir do pão, essa é a reunião mais importante da vida da igreja. Claro, isso não tira a importância das demais reuniões, mas essa é a reunião mais importante. Amém. Porque nessa reunião nós damos o testemunho, nós damos o testemunho do corpo de Cristo. Ainda mais, nessa reunião, nós temos comunhão com o próprio Senhor e nós oferecemos algo para o próprio Senhor. Nós oferecemos ao Senhor a nossa pessoa,
oferecemos ao Senhor o nosso louvor. Vamos ver mais um versículo que fala sobre a questão dessa reunião da mesa do Senhor, que é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele diz que ele recebeu do Senhor. E aquilo que ele recebeu do Senhor, ele também está entregando, está repassando para os irmãos, está repassando para as igrejas, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Paulo, ele recebeu esse ensinamento do próprio Senhor, e é o que nós já lemos em Mateus capítulo 26, que foi o próprio Senhor Jesus que ensinou isso para os discípulos, e eles deveriam continuar fazendo isso, como praticaram isso na igreja no início, e hoje nós estamos também praticando isso. E todos os cristãos, amados irmãos, os verdadeiros cristãos, eles praticam essa questão do partir do pão, ou da mesa do Senhor, ou da ceia do Senhor. Então, alguns desses termos eles falam, eles usam, mas todos os cristãos genuínos, eles têm essa prática de partir o pão. O versículo 24 diz: tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Então nós vimos aqui duas passagens falando com respeito à igreja praticando essa reunião da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. E nessas duas passagens nós vemos duas coisas específicas que elas estão dentro dessa reunião do partir do pão. E são duas coisas muito, muito importantes e que nós devemos dar bastante atenção. No capítulo 10, ele fala com respeito à ceia do Senhor. E nós vimos isso no versículo. Fala com respeito à mesa do Senhor. E nós vimos isso no capítulo, versículo 21, quando ele diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então Paulo ele fala que os irmãos eles estavam sendo participantes da mesa do Senhor. Então, amados irmãos, na mesa do Senhor nós temos comunhão. Então essa reunião do partir do pão, essa reunião onde nos reunimos para partir o pão, nessa reunião nós temos a mesa do Senhor. E esse aspecto da mesa do Senhor diz respeito à nossa comunhão. Nós temos comunhão na mesa do Senhor. Nessa reunião do partir do pão, nós nos reunimos para ter comunhão, ou seja, para desfrutarmos do Senhor como a nossa mesa, para desfrutarmos do Senhor como nosso alimento, como nosso desfrute. Mas no capítulo 11, quando ele está falando também desse momento do partir do pão, ele fala de outro aspecto, que está no versículo 24 ou 25, que diz: e tendo dado graças, o partiu e disse:
isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E o versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes, em memória de mim. Então, amados irmãos, aqui nós vemos que no momento em que nós estamos comendo o pão, tomando o cálice, nesse momento nós estamos fazendo isso para a memória do Senhor. Então, a reunião do partir do pão, ela traz esses dois aspectos, da comunhão na mesa do Senhor e trazermos a memória do Senhor. Nós participamos da ceia do Senhor para a memória do Senhor. O aspecto da mesa do Senhor diz respeito à nossa comunhão. A comunhão que nós temos entre nós, cantando, louvando ao Senhor, desfrutando na reunião, compartilhando na reunião. Esse é o aspecto da comunhão. Isso é a mesa do Senhor. Mas no momento em que os irmãos vêm aqui para frente e eles oram pelo pão e pelo cálice, eles abençoam o pão e o cálice. Quando eles falam algo voltado para esse momento, aquele momento ali, dentro dessa reunião, é o momento da ceia do Senhor. E esse momento da ceia do Senhor é para a memória do Senhor. Por isso, amados irmãos, nessa reunião, nesse momento da reunião, nada mais podemos mencionar, nada além da pessoa do Senhor, porque aquele momento é para a memória do Senhor. Os irmãos, ao virem para frente, ao orarem ou ao falarem algum versículo da Bíblia, esse falar que é falado nesse momento da reunião, não é para a pregação do Evangelho, não é para ensinamento. Esse falar não é para falar de experiências que teve em algum momento, experiência própria ou experiência de outra pessoa. Esse momento é unicamente para exaltar o nome do Senhor, é para a memória do Senhor. Por isso, o que falamos, a nossa oração que nós fazemos nesse momento da reunião em que vamos partir o pão, essas orações, elas devem ser orações unicamente para mencionarmos a obra do Senhor, a pessoa do Senhor, a preciosidade do Senhor. Ou seja, é unicamente para exaltarmos o Senhor, para a exaltação do Senhor. Por isso, fica a dica para os irmãos que participam desse serviço de partir o pão. Não venha aqui para frente partir o pão. Não venha aqui para frente para orar por alguém que está doente, para orar por famílias, para orar por situação essa ou aquela. Aqueles que vêm aqui para frente para partir o pão, essa oração, ela tem um único endereço, ela tem uma única direção. Essa oração é para exaltar o Senhor, para exaltar a pessoa do Senhor. Por isso, amados irmãos, dentro dessa reunião do partir do pão, eu espero que entendamos bem esse aspecto da reunião, porque na verdade, na reunião do partir do pão, nós temos dois momentos, que é a reunião do partir do pão e o momento de mutualidade. A primeira parte da reunião, começando com os louvores, essa primeira parte da reunião é o partir do pão, que inclui desde os louvores, e esses louvores, eles são voltados para esse sentimento da mesa, sentimento da morte do Senhor, da ressurreição do Senhor, da pessoa do Senhor. E nesse primeiro momento da reunião, começando com orações, com louvores, eles são voltados para esse sentimento.
E essa é a primeira parte da reunião. Nesse momento, nós estamos desfrutando daquela reunião com a mesa do Senhor. Essa reunião, esse momento da reunião, nós desfrutamos da mesa do Senhor, onde nós estamos tendo comunhão na mesa do Senhor. Os irmãos estão tendo comunhão, cantando, louvando, falando, compartilhando. E esses compartilhares que há nesse momento, eles devem ser voltados para esse sentimento da mesa do Senhor. Então, isso é o aspecto da mesa. Mas, no momento que os irmãos vêm aqui para frente, para falar uma palavra, para orar, abençoando o pão e o cálice, e depois partir o pão, esse momento, amados irmãos, é o momento da ceia do Senhor. Esse momento da reunião é a ceia do Senhor e é para a memória do Senhor. Desde o momento que os irmãos sobem aqui para orar e distribuem o pão e o cálice, e quando nós estamos participando, recebendo o pão, recebendo o cálice, nós estamos fazendo isso para a memória do Senhor. Por isso nós devemos fazer com esse sentimento e percebermos, amados irmãos, que isso é algo muito sério, porque nós estamos fazendo isso para o Senhor e para o desfrute do Senhor. Louvado seja o Senhor. Porque nós temos a prática de partir o pão todos os domingos. Então isso é algo que nós precisamos saber, que nós precisamos ter clareza, porque no cristianismo em geral, os irmãos também praticam o partir do pão, né? Eles usam outros termos, né? A ceia do Senhor. E claro, é a ceia do Senhor, embora a ceia do Senhor estando dentro desse momento como um todo. E a ceia do Senhor é uma parte dessa reunião, é um momento dessa reunião. Então todos os cristãos, eles têm essa prática. Mas uns praticam isso uma vez por mês, outros grupos cristãos praticam uma vez em 6 meses, e outros praticam uma vez por ano. Mas nós, na vida da igreja, nós praticamos a mesa do Senhor todos os domingos. E por que nós fazemos isso todos os domingos? Porque a Bíblia ela nos dá base para isso. Nós fazemos isso com base bíblica. O capítulo 20 de Atos, versículo 7, podemos ler esse versículo. Atos, capítulo 20, versículo 7. Então fala o seguinte: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então aqui, atendemos para esse versículo. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Então eles estavam reunidos no primeiro dia da semana com o fim de partir o pão. Isso significa que todos os domingos eles se reuniam com o fim de partir o pão. Eles se reuniam para partir o pão. E eles estavam ali, Paulo estava naquela reunião, e Paulo se estendeu até a meia-noite naquela reunião. E naquela reunião aconteceu um episódio. Tinha um jovem que estava numa janela, e por demorar demais naquela reunião, aquele jovem acabou caindo da janela e morreu. E Paulo orou e aquele jovem ressuscitou. Vou ler esse versículo. Um jovem, versículo 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis,
que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Então aquela reunião foi uma reunião bastante longa. Paulo, ele começou a falar e entrou de noite adentro, e aqui diz que por volta da meia-noite esse rapaz ele caiu da janela, morreu. Paulo orou, ele ressuscitou e a reunião continuou. Eles partiram o pão e essa reunião ainda continuou até o romper da alva. Então, mas eu li esse versículo só para mostrar que nós praticamos o partir do pão todos os domingos, porque essa é a base bíblica que mostra que eles partiam o pão todos os domingos. Era uma prática da igreja primitiva. Por isso nós temos essa prática. Nós partimos o pão todos os domingos. Todos os domingos nós nos reunimos para ter comunhão na mesa do Senhor e para desfrutarmos, para comermos a ceia do Senhor em memória do Senhor, para lembrarmos da pessoa do Senhor. E desse versículo que nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 11, ali diz que nessa reunião nós lembramos da morte do Senhor, mas o principal ali não é lembrar da morte do Senhor, é lembrar do próprio Senhor, é lembrar da pessoa do Senhor, é para a memória do Senhor. Louvado seja o Senhor, nós temos esse privilégio de praticarmos isso todos os domingos, de praticarmos a mesa do Senhor, desfrutarmos da mesa do Senhor. E para concluir, eu queria ler a porção de sábado do alimento diário. Nessa mensagem, o irmão Wesley, ele preparou um esboço para falar com respeito à prática da mesa do Senhor, como isso deve ser praticado. E ele falou isso na porção, está na porção de sábado e domingo do alimento diário, da semana 2. Então eu vou ler um pouco, porque eu vou ler aqui só na porção de sábado, para nós vermos essa parte mais importante. Aspectos práticos das reuniões da mesa e da ceia do Senhor. A seguir, alguns princípios listados em forma de esboço. A reunião da mesa do Senhor é a reunião do partir do pão, na qual nos reunimos para comer a ceia do Senhor e tomar parte da mesa do Senhor. A reunião da mesa do Senhor é a reunião mais importante de uma igreja, visa lembrarmos do Senhor como centro de tudo para o desfrute dele. Como já exposto, temos aqui duas expressões representando a mesma realidade, mas com ênfases diferentes. A mesa do Senhor, que fala da comunhão, e a ceia do Senhor, que fala da lembrança, da memória do Senhor. Em todas as demais reuniões, de certa maneira, nós somos o centro. Por exemplo, na reunião de oração, apesar de orar pelo propósito de Deus, muitas vezes oramos por nós mesmos. A reunião da mesa do Senhor é exclusivamente para Ele. Aleluia! Exclusivamente para Ele, para o desfrute dele. Tudo o que fizermos nessa reunião, seja cantar ou falar os hinos, seja a oração ou louvor, a leitura da Bíblia ou palavras de inspiração, deve ter o Senhor como centro. Aleluia! Uma vez que o Senhor é o centro, temos de lembrar que essa reunião é para o seu desfrute. Os participantes da reunião devem falar
da pessoa e obra do Senhor, de seu amor e virtudes, de seu viver e sofrimento aqui na terra, e de sua glória e honra no céu, para que todos possam considerar e perceber esses aspectos, a fim de se lembrar do próprio Senhor. Até essa porção, ele mostra que tudo o que fizermos nessa reunião, seja cantar ou falar os hinos, seja oração ou louvor, a leitura da Bíblia ou palavra de inspiração, isso deve ter o Senhor como centro. É o que eu falei anteriormente. A reunião da mesa do Senhor, o Senhor, Ele é o centro. O mais importante nessa reunião é o próprio Senhor. Por isso, tudo que for cantado, falado, os hinos, as orações, a palavra que for falada, os compartilhares que forem falados nessa reunião, eles devem estar voltados unicamente para o Senhor, para exaltar o Senhor, para a lembrança do Senhor, daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez, da sua obra. Ao cantar, uma dica para escolhermos bem os hinos é atentarmos aos pronomes usados nas letras. O pronome utilizado deve ser tu e não eu. Deve haver expressões como grandioso és tu, maravilhoso és tu, quão grande é o teu amor. O que queremos dizer é que não existe hino errado, mas apenas que determinados hinos não são tão propícios ao momento. A reunião da mesa do Senhor é para festejar o Senhor, é para nos lembrar dele, e não para lembrar de nós mesmos, pois isso podemos fazer nos demais dias da semana, mas o dia do Senhor é para nos lembrar dele. Aleluia! Um grande auxílio na escolha de um hino é também atentar aos temas descritos no hino. No índice encontramos seções de hinos que nos apresentam muitos itens sobre o hino, sobre o Senhor. Podemos proclamá-lo diretamente para o Senhor. Ele é o centro, e nós, como a igreja, como seu corpo, o louvamos. Seja oração ou louvor, leitura da Bíblia, palavra de inspiração, e mesmo ao relatar um testemunho diante da mesa do Senhor, não enfatize a si mesmo, mas fale aos irmãos do quão maravilhoso o Senhor é para você. Fale sobre o que você experimentou dele. Aleluia. Outro ponto aqui que ele fala, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, eles falam com respeito à mesa do Senhor e com respeito à ceia do Senhor, que é o que eu acabei de falar. Quando comemos a ceia do Senhor, a ênfase está na memória do Senhor. A participação da mesa do Senhor visa a comunhão de Cristo e a comunhão mútua no Senhor dos membros de seu corpo. A ênfase está na comunhão entre os santos. A ceia do Senhor não inclui a mesa do Senhor, mas a mesa do Senhor inclui a ceia do Senhor. Então, como é que é isso? A ceia do Senhor não inclui a mesa do Senhor, mas a mesa do Senhor inclui a ceia do Senhor. Porque quando fala da mesa do Senhor, ele está falando daquela reunião como um todo. Aquela reunião é a reunião da mesa do Senhor, é a reunião do partir do pão. Então, essa reunião como um todo, ela é a reunião da mesa do Senhor. E nessa reunião da mesa do Senhor, nós temos a ceia do Senhor. Por isso, a ceia do Senhor está dentro da reunião da mesa do Senhor. Mas a mesa do Senhor, ela não está dentro, ela não inclui a mesa do Senhor. Por quê? É na reunião da mesa do Senhor
é nessa reunião do partir do pão que nós temos um momento em que nós tomamos a ceia do Senhor. É um momento na reunião. Louvado seja o Senhor. E esse momento da reunião, eu volto a repetir, é o momento mais importante da reunião, que é o momento da ceia do Senhor, que é para a memória do Senhor, que é para lembrarmos do Senhor, da pessoa do Senhor. O termo mesa do Senhor é mais amplo, pois inclui o aspecto em que nós nos lembramos do Senhor e participamos com os irmãos da comunhão com o Pai. Isso quer dizer que quando o pão chega até nós, a nossa comunhão é com o Senhor, e ao mesmo tempo em que comemos, participando juntos, tendo comunhão uns com os outros, nós nos lembramos do Senhor. Portanto, a mesa do Senhor inclui a ceia do Senhor. Quando vamos para a mesa do Senhor, na primeira parte, temos comunhão com os irmãos. Oramos, cantamos e louvamos ao Senhor. Em seguida, teremos o período em que o pão e o cálice são abençoados e então comemos e bebemos do Senhor em sua memória. Quando comemos a ceia do Senhor, nos lembramos de Cristo. Quando nos reunimos para a mesa do Senhor, ambos os aspectos estão incluídos. Nos lembramos do Senhor e temos comunhão com Cristo e seus membros. A ceia do Senhor visa ao desfrute e satisfação do Senhor. Quando nos lembramos do Senhor, o Senhor fica satisfeito e desfruta. A mesa do Senhor visa a nossa participação, desfrute, comunhão. Na comunhão da mesa do Senhor, oramos, cantamos, o louvamos e temos comunhão. Nesse momento, nós desfrutamos muito, mas quando chegamos ao momento em que começamos a comer o pão e beber do cálice, o desfrute e satisfação são do Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor por essas orientações. Nós esperamos, amados irmãos, que isso tenha ficado compreendido e que nós valorizemos mais essa reunião, que nós demos a essa reunião a importância que ela tem. A reunião da mesa do Senhor, que é a reunião do partir do pão. E nessa reunião do partir do pão, esse é o termo que nós usamos, reunião do partir do pão. Nessa reunião, nós temos a mesa do Senhor e a ceia do Senhor. A mesa do Senhor, dizendo respeito à nossa comunhão com o Senhor e com os irmãos, e a ceia do Senhor, que é o momento do partir do pão propriamente dito. Nesse momento é o momento da ceia do Senhor, em que nós comemos a ceia do Senhor, desfrutamos do Senhor e damos desfrute para o Senhor, e esse momento é unicamente para a memória do Senhor, para a memória da pessoa do Senhor. Por isso, amados irmãos, quando estivermos comendo pão, bebendo cálice, nós temos que estar lembrando do Senhor, louvando o Senhor, exaltando o Senhor, lembrando da pessoa maravilhosa que Ele é para todos nós. Louvado seja o Senhor, que o Senhor nos abençoe e que a sua palavra, ela nos traga essa luz, e que essa luz ela traga mudança na nossa vida, nas nossas reuniões, e possamos ter reuniões do partir do pão, mais cheias da presença do Senhor, exaltando mais o Senhor e dando a Ele o louvor que é dele e que é próprio nosso, e que devemos dar isso para Ele, todo o louvor ao nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor abençoe a todos nós. Os irmãos, perdoem, é difícil falar sem plateia, mas o Senhor nos dê essa oportunidade. Que o Senhor abençoe. Louvado seja o Senhor. Só lembrando aos irmãos, no próximo final de semana, o irmão Pedro Dom
ele vai falar no sábado à noite e domingo pela manhã, e essas mensagens serão transmitidas, assim como foi transmitido as palavras do irmão Ezra ontem à noite e hoje pela manhã. Então, nessa data do próximo final de semana, haveria uma conferência em São Paulo, e essa conferência é a conferência que estão fechando as mensagens que conclui as 24 mensagens do alimento diário. O Pedro falaria essa conferência em São Paulo. Como a conferência foi cancelada, então ele vai falar, provavelmente do mesmo estúdio que o Ezra usou para falar, e vai ser transmitido para todos os irmãos. Portanto, amados irmãos, já ficam sabendo, sábado à noite, a partir das 8 horas, e domingo pela manhã, a partir das 10h30 da manhã, o irmão Pedro vai estar falando para nós, e vamos estar todos nós apóstolos para receber essa palavra do apóstolo, receber essa direção dos apóstolos por meio da palavra, por meio da palavra que vai ser falada no final de semana. Quanto à nossa reunião, nós vamos ver como fazer no final de semana, se teremos essa palavra no domingo à noite também, provavelmente, mas ainda não está confirmado, e aí a gente vai passar isso para os irmãos durante a semana, para que os irmãos fiquem inteirados do que foi decidido. Mas quanto à reunião com o Pedro Dong, isso já é algo que está marcado, já está certo, já foi confirmado no próximo final de semana, sábado à noite, domingo pela manhã, e todos nós vamos participar, vamos receber essa palavra. Esse é o alimento que nós temos, não podemos nos juntar, nos reunir, temos as nossas reuniões, não sabemos até quando isso vai acontecer. Vamos colocar isso diante do Senhor, vamos lembrar de orar por essa situação, porque nós precisamos reunir, mas enquanto isso, vamos receber esse falar do Senhor por meio dos apóstolos. E o Ezra ele confirmou hoje que nos finais de semanas posteriores, após o final de semana seguinte, que vai ser a palavra do Pedro, eles vão continuar falando, sábado e domingo, vão continuar falando essa palavra, transmitindo para todos os irmãos, para que os irmãos recebam, em todos os finais de semana recebam esse falar da parte dos apóstolos. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Por enquanto é só isso. Se tiver mais alguma vez, a gente dá durante a semana para os irmãos. Então eu queria só fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, por essas ferramentas que o Senhor permite que tenhamos em nossas mãos para nos dar essa condição de poder transmitir a Tua palavra para aqueles que desejam ouvir a Tua palavra. Senhor, muito obrigado. Obrigado por ter nos permitido falar. Obrigado, Senhor, pela Sua palavra que tem chegado até nós, pela direção que o Senhor tem nos dado por meio dos apóstolos. Senhor Jesus, ainda queremos orar por essa situação do nosso país, situação que está no mundo inteiro, Senhor, com respeito a esse vírus. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Ó amado Senhor, a nossa vida está em Tuas mãos. Senhor, a nossa capacidade é zero, Senhor, para fazermos alguma coisa em relação a isso. Nós esperamos unicamente em Ti. Esperamos unicamente na Sua boa vontade de nos livrar e nos proteger. Amado Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Mais do que nunca, nós temos sido levados a perceber o quanto precisamos do Senhor, o quanto dependemos do Senhor, quão frágil nós somos, quão limitado nós somos. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós podemos contar com a Sua presença, podemos contar com o Seu favor, com a Sua boa mão, que nos guarda e que nos protege. Por isso, Senhor, eu ainda quero Te rogar nessa noite, olha para toda essa situação. Senhor, Tu estás a par de tudo isso está sob o Teu controle, mas nós queremos Te rogar, Senhor, guarda as vidas. Ó Senhor Jesus,
protege o teu povo, Senhor, guarda a nossa nação. As experiências que o Senhor deseja dar para essa nação, ou para as nações de toda a terra, Senhor Jesus, nós sabemos que tudo isso está debaixo da sua vontade, da sua permissão. Mas, amado Senhor, nós te rogamos, Senhor Jesus, preserva as vidas, guarda o teu povo, Senhor, guarda a tua igreja, guarda os teus filhos espalhados em toda a terra. Senhor, nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós esperamos em ti. Esperamos, Senhor, na sua salvação, no seu livramento, na sua proteção. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém.